Li, eu sei que tem muita gente que está no nono ano, que faz o vestibulinho até que consegue passar. Afinal de contas, se tem vaga para entrar no primeiro ano do ensino médio, é fato que quem está no nono ano consegue entrar, né? Mas será que eu vou conseguir? As pessoas ficam muito se questionando isso. Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Vou contar qual a real em relação a isso, como é que você consegue, então, ser aprovado na ETEC, sendo uma pessoa que está no nono ano, principalmente quem é do nono ano de escola pública. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas para mais uma das nossas lives do aquecimento da Maratona ETEC. Para quem não sabe, gente, o aquecimento da Maratona ETEC é essa série de lives. As lives estão acontecendo e vai até o dia... Até que dia vai o aquecimento? Vai até o dia 21 de janeiro, se eu não me engano. Se eu não estou enganada, deixa eu pegar aqui o meu calendário só para me certificar. Desculpa, vai até o dia 22 de janeiro, na verdade, tá bom? Então são essas 2 semanas de aquecimento, sempre com lives ao meio-dia aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram simultaneamente, e com lives de clínica de estudos às 19 horas lá no Insta, tá bom? Só a live de clínica de estudos das segundas-feiras que serão às 18 horas. No caso, ontem foi às 18 horas e na próxima segunda também será às 18 horas, porque clínica de estudos na segunda-feira tem que ser esse horário por conta da aula ao vivo com os meus alunos que eu tenho às 19. Mas nos outros dias da semana, no caso hoje, amanhã, quinta, sexta, na próxima semana também, terça, quarta, quinta, sexta, nossas clínicas de estudos serão às 19. E aqui no meu caderninho eu já tenho anotado, inclusive, ó, os nomes de todo mundo que deixou ontem aqui para participar da clínica de estudos de hoje, tá? Então, quem não conseguiu deixar o nome ontem, esteja hoje na clínica de estudos no Instagram para participar. E se você, então, tem um amigo, uma amiga, alguém que também quer entrar na ETEC, quer fazer ETEC, seja no final desse ano, no meio desse ano, enfim, chama essa pessoa também para vir para a live, assim como eu tô chamando o pessoal do Telegram. Tá bom? Então, se você tá aqui no YouTube, você consegue chamar a galera para vir para a live clicando no botão de compartilhar. Daí você manda o link da live para alguém pela tua rede social favorita. Então, chama os amigos, porque o nosso tema de hoje é um tema bem interessante. Parte de um questionamento que muitas pessoas me mandam, que é o seguinte: Li, eu sei que tem muita gente que está no nono ano, que faz o vestibulinho até que consegue passar. Afinal de contas, se tem vaga para entrar no primeiro ano do ensino médio, é fato que quem está no nono ano consegue entrar, né? Mas será que eu vou conseguir? As pessoas ficam muito se questionando isso. Então, esse é o nosso assunto de hoje, tá bom? Vou contar qual a real em relação a isso, como é que você consegue, então, ser aprovado na ETEC, sendo uma pessoa que está no nono ano, principalmente quem é do nono ano de escola pública. E é o seguinte, né? O que significa, primeiramente, para quem é muito calouro, como eu sempre falo, gente, eu tento ser o mais iniciante possível aqui nas lives, partindo do nível mais introdutório possível, porque eu sei que tem pessoas que estão muito no comecinho, pessoas que estão entrando agora no nono ano, que vão cursar o nono ano, que nem sabem direito o que é ETEC, né? Então, o que significa ser aprovado estando no nono ano? Não significa fazer o nono ano na ETEC. E por quê? Porque não tem nono ano na ETEC. Simplesmente por isso, tá? Mas o que é importante, né, que você entenda, existem várias modalidades de ensino médio na ETEC. Então, não é possível fazer o nono ano na ETEC, mas é possível fazer o ensino médio. Então, o que significa ser aprovado no nono ano? Significa ser aprovado para alguma das várias modalidades de ensino médio na ETEC, tá? Então, antigamente, existiam, sei lá, 2 modalidades de ensino médio na ETEC. Hoje em dia, tem várias modalidades. Eles vão trocando, colocando algumas novas, tirando algumas depois de um tempo, de acordo com 2 fatores. Primeiro, procura. E segundo, as diretrizes de educação aqui do Brasil, que às vezes passam por algumas mudanças. Então, de 2017 para cá, se eu não me engano, aconteceram algumas mudanças nas diretrizes básicas de educação aqui no Brasil. E o que aconteceu é que a ETEC foi se adaptando a isso, criando algumas modalidades novas e meio que tirando algumas outras, tá? Mas ainda assim, ainda existem muitas possibilidades de ensino médio na ETEC. Então, a mais famosinha de todas é o famoso ETIM, já falei sobre ele aqui no canal, então não vou me prolongar muito, mas basicamente ETIM é ensino técnico junto com ensino médio em período integral. Ou seja, você entra na escola umas 8 horas da manhã, mais ou menos, 7h30, e você sai da escola umas 4, 4h30 da tarde, ou 3h30. Depende muito do curso que você escolheu junto com o médio e da ETEC também. Cada uma pode fazer o seu próprio horário, digamos assim. Daí tem o médio com habilitação, o médio com qualificação também, que são muito semelhantes, né? Então, basicamente, são ensino médio junto com curso técnico em meio período. Tem também o novo TEC integrado dentro das ETECs, que é diferente do novo TEC que é feito nas escolas públicas. Também já falei sobre isso aqui agora, né? Aqui no canal, tá? Então, não vou prolongar muito agora para essa live não ficar com 45 horas de duração. Tem o médio com ênfase, eu fico até sem voz, sem fôlego, de tanta modalidade que tem.
Então tem o médio com ênfase, e o médio com ênfase basicamente é o novo ensino médio que existe no Brasil. Então, o que acontece? Tem uma modalidade de ensino médio agora na ETEC que você escolhe se você quer fazer o ensino médio com ênfase em humanas, em exatas, em biológicas ou em linguagens, né? Não são esses nomes especificamente, tá? Mas são essas áreas do conhecimento. E tem o AMS, né? Quase esqueci do AMS. O AMS é a galinha dos ovos de ouro. Você entra para fazer ensino médio com curso técnico e já fica para a faculdade. Então, o que acontece? As modalidades todas são para quem está terminando o 9º ano agora e quer entrar no ensino médio na ETEC, ok? Ou seja, se você entrou no 9º ano agora, em 2021, parabéns! Em dezembro você tem um compromisso com o vestibulinho ETEC. Você tem um compromisso de se esforçar para conseguir entrar na ETEC no ano de 2022, tá? Se você já saiu do 9º ano, você pode fazer curso técnico a partir do 2º ano na ETEC, ok? E bom, agora que você já sabe então quais são as modalidades que existem na ETEC, vamos falar sobre a prova em si, né? Como funciona. Eu acho que todo mundo sabe que em 2020, excepcionalmente, inclusive o próprio Centro Paula Souza falou isso, excepcionalmente, ou seja, somente nesta ocasião, foram feitas seleções por histórico, mas o vestibulinho em si mesmo não é por histórico, ele é por prova, ok? Então foi somente no caso de 2020 por conta de toda a impossibilidade de fazer a prova mesmo, né? E é uma prova que não é eliminatória, e sim classificatória. Uma prova classificatória é aquela prova na qual você não tem que simplesmente fazer uma pontuação, né? Por que eu tô explicando isso, gente? Porque tem pessoas que não fazem a menor ideia do que é isso. E eu recomendo fortemente que vocês anotem para não esquecerem e não ficarem depois se perguntando o que é uma prova classificatória, meu Deus. Mó mico ter que perguntar um negócio que já foi explicado, mastigado pra você entender, né? Pelo amor de Deus. Ninguém tem 8 anos aqui. Então, prova classificatória é aquela que a tua aprovação vai depender do quão boa foi a tua pontuação. Ou seja, não tem uma nota mínima para você tirar na ETEC, né? Tem muita gente que fala assim, ai, Lilian, será que eu preciso fazer quantos pontos? Será que eu posso fazer 20 pontos na ETEC? E a verdade é que quanto mais pontos você fizer, maiores são suas chances de conseguir ser aprovado, ok? Então, é importante que você entenda isso, né? Não é uma prova que é eliminatória, ela é classificatória. Então, a sua nota vai determinar se você consegue entrar ou não. E o que é uma boa classificação? Uma boa classificação é uma classificação dentro do número limite de vagas. Ou seja, existem ETECs que oferecem 40 vagas para aquele curso. Então, as pessoas que ficaram dentro daquelas 40 vagas são as pessoas que vão ser chamadas, tá? E eu fiquei no 127. Parabéns, não passou. Basicamente é isso. Tem muita gente que pergunta assim, eu fiquei no 200. Meu anjo, se são 40 vagas, você ficou no 200, é óbvio que você não passou, entende? Tá lá na lista de classificação porque é uma prova classificatória. Então, todo mundo que fez aquela seleção tem o nome na lista, né? Mas só quem fica dentro daquele número de vagas é quem consegue ser classificado, certo? Então, a classificação que é necessária para você ser aprovado na ETEC é aquela classificação que, basicamente, ali vai ser dentro do limite de vagas que você precisa para ser aprovado. Por isso que eu acho que é tão importante, né, você entender essa questão de o que fazer para ser aprovado, porque tem muita gente que pensa assim, ai, eu consegui ter meu nome na lista, significa que eu passei? Não. Tem muita gente que vai até a ETEC fazer a matrícula, no caso a matrícula agora no começo do ano é online, mas normalmente, né, em situações normais, ela é presencial. Tem gente que vai e dá de cara na porta, porque não tem como fazer a matrícula se você não tá dentro do número de vagas, se você não é uma pessoa que foi realmente convocada para vaga, entende? Então, só explicando essa parte mais básica, para quê? Para que as pessoas que são muito calouras, muito iniciantes, né, não fiquem perdidas quando elas depararem com informações assim, do tipo, a prova é classificatória, não é eliminatória, tem um número limite de vagas, classificação é diferente de convocação, e assim por diante. Porque eu entendo que quem tem 13, 14, 15 anos, tá entrando no 9º ano agora, não tem essa obrigação de saber. Mas a partir do momento em que eu tô explicando para você, já é tua obrigação saber isso, tá? Agora você já sabe, você não pode mais perguntar isso, tá proibido perguntar o que é uma prova classificatória, etc. Porque a tua obrigação é anotar isso para você não perder essa informação. É algo que daqui a alguns meses, quando chegar a seleção do vestibulinho, você vai precisar dessa informação. Então, só contextualizando, né? Então, o que significa não ser aprovado? Agora que você já sabe que ser aprovado, basicamente, é conseguir uma pontuação boa o bastante para você conseguir estar dentro daquele número de vagas ali. Então, resumindo, né? Não ser aprovado significa que você não conseguiu estar dentro daquele número limite de vagas, tá? Ou seja, existe ali uma quantidade de vagas e você não ficou naquela quantidade de vagas. Você não conseguiu
conseguiu ficar dentro dos 40 primeiros, por exemplo, ou não conseguiu ficar dentro dos 60 primeiros ou 30 primeiros. Tudo depende, né, como eu já falei, da quantidade de vagas que aquela ETEC vai fornecer, tá? Então, se a ETEC fornece 40 vagas para aquele curso, são 40 vagas. Ficou no 41, pode até ter alguma chance na segunda chamada, mas se não tiver segunda chamada, significa que você não entrou. Então, é importante ter esse esforço para você estar dentro do número limite de vagas que foi ofertado por aquela ETEC, para que você garanta uma vaga mesmo. E por que existe um número limite de vagas? É uma outra pergunta que eu recebo muito de pessoas mais novas, mais iniciantes no estudo, né? E o que significa esse limite? Para que tem esse limite, então? Gente, porque são muitas pessoas inscritas. E eles não têm espaço, sala de aula, professores suficientes para todo mundo que se inscreveu. Nenhuma instituição tem. A real é essa. Por isso que os vestibulares têm limite de vagas, por isso que os vestibulinhos têm limite de vagas. Porque eles precisam selecionar essas pessoas, né? E aí, a dúvida é a seguinte. Lilian, então será que eu vou conseguir, sabendo que tem tanta gente que vai participar, sabendo que tem tanta gente que se inscreve? Como superar esse obstáculo, esse medo de você não ser aprovado pelo fato de você estar no nono ano? E estar no nono ano engloba uma série de fatores, ou seja, engloba o fato de você talvez não ter tido alguns tópicos no teu colégio, isso é muito comum, principalmente com quem estudou em escolas públicas não muito boas, como foi o meu caso. Então, no meu ensino fundamental, eu não fazia ideia nem do que era, sei lá, mitocôndria. Eu não sabia o que era mitocôndria, com 14 anos de idade, é uma vergonha, mas eu não sabia o que era uma mitocôndria, cara, bizarro isso. Eu fui aprender isso só no ensino médio, porque a minha escola não tinha esse ensino, sabe? Era um ensino muito fraco. E eu entendo que muitas outras pessoas que estão no ensino fundamental também têm esse problema, tá bom? Também tem essa questão, né, de não terem aprendido alguns assuntos, também tem alguns conteúdos que aprenderam muito superficialmente, porque a escola não era tão boa assim, e assim por diante. Então, é normal ter esse medo, é normal ter essa dúvida, é normal ter essa preocupação, mas é possível superar isso. Por que é possível superar isso? Porque se tem pessoas que conseguiram, você também consegue, basta você saber quais são as etapas necessárias para isso, tá bom? Então, olha só, né? A primeira coisa que você precisa entender, o vestibulinho é e sempre será diferente das suas provas do colégio, tá? Lilian, é óbvio isso, para muita gente não é óbvio. Tem muita gente que acha que porque se sai bem na escola, automaticamente vai sair bem na prova de seleção. E não é bem assim, a gente só descobre isso às vezes quando quebra a cara. Então tô explicando antes de você quebrar a cara para não ter esse problema. Então entenda que é uma coisa diferente e você precisa de um esforço diferente, de uma dedicação diferente para que você consiga, então, alcançar essa meta que você tem de ser aprovado no vestibulinho, ou aprovada, tá? E esse medo que te surge, né, em relação às matérias, é porque tudo que a gente desconhece acaba sendo desconfortável para nós, sabe? Então quando você vai, por exemplo, ter que ir para uma escola nova, primeiro dia de aula, principalmente para quem é tímido, parece uma tortura, né? A coisa mais desconfortável do mundo. Você pensa, meu Deus, e se eu não souber o caminho para ir ao banheiro e me perder? E se eu levar uma bronca no meio da aula? E se fizerem uma pergunta e eu não souber responder? E se alguém não gostar de mim? E se uma pessoa que eu detesto da minha cidade estiver na mesma sala que eu? Aí você fica aquele monte de questionamento, porque é uma coisa desconhecida, é uma escola nova, é tudo diferente. Então, dá esse medo. E a mesma coisa fazer uma prova, sendo que você tá numa série que você não aprendeu uma série de coisas ainda, né? Uma série que você não aprendeu uma série de coisas. Essa foi boa. Então, sempre que a gente começa algo novo, no começo dá frio na barriga mesmo, no começo é difícil mesmo, mas tem uma frase clássica de algum filósofo contemporâneo por aí, que é o seguinte: se você desistir, é aí que você não vai conseguir, né? Então é importante que você entenda que tem isso, é normal isso, você não tá sozinho nesse barco, dessa sensação, essa angústia, né, de todo no ano, conheço pessoas que não passaram, será que eu passo, será que eu não passo? É uma coisa desafiadora mesmo, mas você não pode desistir só porque é desafiador. Você precisa olhar para esses desafios e se preparar com responsabilidade para enfrentar esses desafios, tá? Como é que a gente enfrenta, então, esses desafios, né? Dando um passo após o outro. Então, você precisa entender que você não vai inventar a roda para ser aprovado. Para quem não sabe, inventar a roda é uma gíria, uma expressão que a gente fala de querer fazer algo, assim, bizarro. Então, você não vai ter que estudar 14 horas por dia para você ser aprovado. Você não vai ter que assistir 10 mil aulas por dia. Não. Você precisa pegar um método que funciona e seguir esse método. É isso. Basicamente, resumindo, por A mais B, pegar um método que funciona, spoiler, né? Você tem que fazer um estudo ativo estruturado para você conseguir ser aprovado e ter um conteúdo ali que vai ser direcionado para você. Se você não tiver esse conteúdo direcionado, o que você vai fazer? Direcionar o conteúdo com base no mapeamento, que inclusive é algo que eu ensino na maratona, que tem link aqui na bio do Instagram, para quem não se inscreveu ainda. Aqui
no YouTube, não sei se tem na descrição, mas nos vídeos aqui do canal mais recentes tem link na descrição aqui no YouTube para participar da maratona, ok? Então você não vai inventar roda, não precisa tentar criar um método mágico mirabolante, porque o risco de dar errado é muito grande, principalmente para uma pessoa tão nova. Então é importante que você pegue um método funcional mesmo, que funcione mesmo, e que tenha aí, né, pessoas que tenham conseguido ser aprovadas com esse método, para você conseguir ser aprovado, ok? E claro, um ponto muito importante também, eliminar riscos desnecessários. O que são esses riscos desnecessários? Você esperar começar o período de inscrições para você estudar, você usar técnicas que você não sabe se dão resultado, você querer fugir das técnicas que dão resultado, ou seja, você não fazer o que é necessário. Então, evite esses riscos que você pode evitar, sabe? Se você está aqui em janeiro vendo essa live, por que você vai deixar para começar a se preparar em junho, se você pode começar em fevereiro? Me conta. Qual o sentido de fazer isso? Momento de reflexão, né? Não faz sentido você esperar para começar em junho se você está aqui em janeiro. Se você está aqui nesse momento é porque tempo você tem para você se preparar. Tanto tempo em relação a tempo daqui até o vestibulinho, quanto tempo no seu dia, tempo na sua rotina. Então elimine risco desnecessário, como o risco de deixar muito para cima da hora, como o risco de estudar sem usar técnicas, como o risco de você estudar um conteúdo que não é cobrado na sua prova, enfim. Então é um obstáculo completamente possível de ser iluminado. Iluminado, Lília. Gente, eu misturei iluminado com eliminado. Como assim? Meu Deus, pisciana raiz aqui, né? Então, evita esse risco, sabe? Evita coisas que você pode eliminar e coloque coisas na sua rotina que você tem que fazer para que você conquiste a tua aprovação, tá bom? Então, vários alunos meus, inclusive, né, eram pessoas do 9º ano. Eu falo eram, porque agora eles são do ensino médio já. Inclusive, eu ouso dizer que a maior parte dos meus alunos sempre são pessoas que estão no 9º ano, que têm essa insegurança, inclusive, que nunca viram alguns conteúdos antes na vida, sabe? E aí acabam deparando de primeira ali no estudo pro vestibulinho, né? A Bruna foi assim, o Fábio foi assim, a Lai, o Fernando, Marina, enfim, muitos alunos meus que passaram por esses problemas. E muitos deles eram de escola pública também, que eu sei que é uma dor muito grande, porque você tem total consciência de que você perdeu um tanto de assuntos, principalmente como, não lembro quem foi que tinha comentado aqui no comecinho da live, sabe? Mas alguém tinha falado, né, que o que fazer se você perdeu o 8º ano praticamente, porque 2020, para muitas pessoas, foi um ano quase perdido nos estudos. E bom, se você perdeu praticamente teu 8º ano, aí que você precisa começar o quanto antes mesmo o teu preparo pro vestibulinho, porque você vai ter que reforçar não só a tua base de 9º ano e estudar os assuntos específicos do vestibulinho que a escola não vai te ensinar, como também reforçar alguns assuntos do 8º que você precisaria para aprender o conhecimento pro 9º ano e, consequentemente, o conhecimento um pouco mais avançado que a ETEC te cobra, tá? E aí pode ser que você pense assim, Lília, mas como é que eu vou estudar sem nem saber como, quando ou se vai ter prova? Tem muita gente com essa preocupação por conta das provas, né, de 2020, que não foram provas por conta da pandemia. Só que é muito importante que você entenda duas coisas, 3 coisas, na verdade. A primeira delas é que você tem que fazer sempre o que está no seu controle. Você não tem controle algum sobre a pandemia, nem tem controle algum sobre o Centro Paula Souza, mas tem sobre o teu estudo. Então, se eles falarem assim, amanhã, que em junho vai ter uma prova, ou que em dezembro vai ter uma prova, você precisa estar preparado para isso. E o que está no teu controle? Estudar para essa possibilidade. E não só para essa possibilidade, mas também para quando você entrar na ETEC, você não ser a pessoa que na primeira prova vai tirar um I ou um R, que são notas ruins na ETEC, basicamente, né? O R é o regular e o I é o insuficiente ali, uma nota que é a nota vermelha, sabe? Então, o que é importante? Que você se prepare não só para aprovação, mas também para pós-aprovação, que é um ponto crucial também para você aguentar, né? Para você entender os conteúdos que você vai aprender lá depois, porque a ETEC não é molezinha, não é mamão com açúcar, sabe? Para quem realmente tem um preparo ali para enfrentar os trabalhos que você vai ter, as provas que você vai ter, e o teu estudo agora determina isso. Segunda coisa, que é muito importante que você entenda também, cada momento é uma realidade, cada momento é uma coisa diferente que está acontecendo. Em 2020, praticamente nenhum vestibular fez prova, pelo mesmo motivo que a ETEC. Mas agora em 2021, agora em janeiro, a FUVEST já teve prova, né? O NESP está aí já com prova acontecendo. Então, provas maiores, inclusive, que a ETEC, que tem um número maior de pessoas inscritas, que tem um grau de exigência maior, estão fazendo prova presencial. Tem vacina chegando. Tem escola com volta às aulas marcada para 1º de fevereiro. Ou seja, todos os motivos que fizeram com que em 2020 não tivesse prova, meio que estão saindo já, não estão mais existindo, sabe? Liga, mas ainda estamos em pandemia. Sim, ainda estamos em pandemia. Tenho total conhecimento disso, tá? Não vivo em Marte.
Inclusive eu, jornalista, né, seria estranho se eu não soubesse que estamos em ano de pandemia. Mas, assim, as coisas estão mudando. A educação no Brasil está voltando de forma diferente, um pouco mais lenta, mas está voltando. Vestibulares maiores que a ETEC estão acontecendo. A vacina está prevista. As aulas vão retornar. Tem escolas já com aulas comprovadas que fala? Afirmadas? Autorizadas, não sei qual é a palavra, que já disseram por A mais B que vão ter volta às aulas em fevereiro e pronto, presencialmente. E é isso. Então, o que é importante? Que você entenda não só que tem que fazer o que está ao teu controle, mas também que você precisa se preparar. Por quê? Porque o novo normal está chegando, né? A ETEC não vai se manter para sempre fazendo uma seleção que, de certa forma, dá muito mais trabalho para eles, que é essa seleção por histórico, que, coitados, tiveram até que criar novas datas no calendário do vestibulinho. Sem contar que tem muitos diretores de ETECs também totalmente inconformados com essa seleção, porque quem está por dentro do assunto sabe que ela gera alguns problemas aí, mas não vamos entrar nesse mérito agora, porque isso é um pouco polêmico. Então, segunda coisa é você entender que as coisas vão voltar, e você precisa estar pronto para isso, você precisa estar pronto para o que pode acontecer daqui para frente, né? E o terceiro motivo, tá? É um motivo bem interessante, inclusive. Muita gente só começa a estudar quando começa as inscrições. Só que a ETEC não é Enem, galera. Eu falo que a ETEC não é Enem, porque o Enem, em maio, mais ou menos, lança lá o edital. Ou melhor, em março, né? Sai o edital do Enem normalmente. Esse ano eu não sei quando vai ser. Mas quase sempre em março sai o edital. Em maio começam as inscrições para em novembro acontecer a prova. A ETEC não tem esse tempo assim tão planejado. Então a pessoa que deixa para estudar só quando saírem as inscrições vai ter no máximo 2 meses ali. Dá tempo de estudar em 2 meses? Até dá. Mas com toda a defasagem que você teve em 2020, eu recomendo que você pegue um período um pouco mais extenso para você conseguir ter um estudo de qualidade, sabe? Então é importante que você entenda isso, né? Por esses motivos, você tem que começar a estudar de agora, sem saber mesmo quando vai ser a prova, como vai ser, se vai ser. Enfim, é fundamental que você comece a estudar e ponto, porque tudo indica que vai acontecer uma prova e tudo indica que eles vão manter esse jeitinho ETEC de ser, de avisar, assim, 45 do segundo tempo, quando as inscrições forem começar, tá? E um ponto importante também, né? Um quarto ponto aqui, é importante que você leve em consideração que você sempre, no vestibulinho ETEC, está competindo com muita gente. Uma coisa que eu sempre falo, não foca muito na concorrência, porque você só precisa de uma vaga, mas tenha plena consciência de que não dá para ficar de brincadeira na tomateira, sendo que tem, às vezes, mais de 100 mil inscritos nas ETECs. Claro, não são 100 mil para o mesmo curso, mas são muito mais pessoas competindo do que vagas disponíveis. É importante que você entenda isso para não ficar na moleza, não ficar esperando ter um chapalhão para começar a estudar. Então, é importante que você comece. E como é que você faz, então, né, para você superar essa barreira, sabe? A coisa mais inteligente que você pode fazer é olhar para o teu estudo agora, como é que ele tá. Então, o que aconteceu com os seus estudos, né? Como que estão os seus estudos? O que você teve de defasagem? O que você teve de ponto positivo? O que você teve de ponto negativo? O que você sabe? O que você não sabe? Faça uma análise aí do teu estudo e com base nessa análise do teu estudo, o que é importante que você faça? Que você veja o que você precisa melhorar, que você veja o que você precisa fazer, o que você precisa estudar. Fazendo isso, automaticamente você vai conseguir perceber ali quais são as falhas no teu estudo, tá? E aí, essas falhas que você tem no seu estudo, você vai corrigindo para que você possa verdadeiramente ali ter um estudo mais produtivo, tá bom? Então, você vai olhar para o teu estudo como um todo, anota isso agora, para você não esquecer o que tem que ser feito, por favor. E aí, olhando para o teu estudo como um todo, você vai ver ali, né, quais coisas que eu tenho que fazer no meu estudo, quais matérias que eu tive um andamento, um desempenho muito ruim nos últimos anos, quais são meus principais pontos fracos, para daí aplicar as técnicas, o FDI para saber como vai ser o teu cronograma de estudos, o BMA para você saber por qual tópico você vai começar o teu estudo ali e começar, tá? Não tem muito como fugir disso, você tem que começar. Você que tá no 9º ano agora, no ensino, entrando no 9º ano, cara, aproveita. Você vai passar na frente de muita gente se você começar de agora meio pro finalzinho de janeiro, sabe? Para você estudar ao longo do tempo, né? Você vai conseguir conciliar muito melhor os seus estudos. Então, é muito importante que você aproveite esse momento de agora. Uma coisa que eu falei no finalzinho do ano passado, lembro até hoje, pra Tamisa, que tava no final do 8º ano e agora tá no 9º ano, né? Indo pro 9º ano, foi, Tami, aproveita o privilégio do tempo. Ou seja, se você tem 1 ano pela frente, cara, por que você vai deixar pra estudar faltando 2 meses? Me diz. Não faz sentido, né? Começa de agora. Se você tá por aqui agora, se esse pequeno grupo de pessoas tá aqui agora, esse pequeno grupo tem chance de passar
passar à frente de quem não tá aqui. E um ponto, se você não começar de agora, você vai entregar a tua aprovação de bandeja nas mãos de outra pessoa mais esperta que você. Então, é importante que você entenda, você tem que começar desse momento. Nem que seja só organizando seus estudos por enquanto, vendo aí as suas defasagens, fazendo BMA, inclusive na maratona eu vou ensinar detalhadamente como é que você faz BMA, FDI, montar cronograma, essas coisas todas, né, que você precisa fazer para prosseguir com seus estudos, tá bom? Então, inclusive, um ponto aqui, para quem é calouro, que eu vi que no começo tinham muitos calouros, se você chegou hoje, certamente você não se inscreveu ainda na maratona, e é importante que você se inscreva. Eu vou até pegar o link da maratona para passar para vocês aqui, tá? Porque assim, quem tá por aqui no YouTube não tem a desculpa de dizer, Lilian, mas no YouTube não está com link, tá só no Instagram. Agora também estará aqui no YouTube. Então, eu vou passar o link aqui da maratona para que você se inscreva e consiga participar. Por quê? Porque lá eu vou aprofundar em muitos detalhes que você precisa saber para você conquistar a sua aprovação na ETEC. Tá bom? Porque sim, quem tá no 9º ano é totalmente capaz de conseguir a aprovação. Tantos alunos meus conseguiram, porque você não conseguiria, né? Mas você precisa fazer a tua parte. Ninguém conseguiu ser aprovado ficando de braços cruzados, olhando pro teto e falando assim, ai, como o dia tá lindo. Não, e o dia tá lindo mesmo hoje, a gente tem que dizer, tá um céuzão azul maravilhoso. Mas não é assim que você conquista a aprovação, né? Não foi assim que eu consegui ser aprovada mais de 10 vezes em faculdade, não foi assim que eu fui aprovada em 4º lugar na ETEC, não foi assim que meus alunos foram aprovados. Você tem que fazer a tua parte, é importante que faça a tua parte, tá? Para que você consiga ser aprovado. Começando de agora, fica muito mais fácil.